Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 16 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 29, cujo título diz assim: Acabe reina e casa com Jezabel. Acabe reinou em Israel, no reino norte, e ele tornou-se um idólatra, porque ele casou-se com uma mulher idólatra. Então, ouça a leitura da continuação do capítulo 16 do primeiro livro de Reis. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Então, enquanto Asa estava reinando em Judá, reino sul, já no seu 38º ano, começou Acabe reinar em Israel. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou. Quando ele fundou a cidade, morreu seu primeiro filho. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Você veja bem, esta palavra que Josué profetizou se cumpriu muito tempo depois. Mas Josué profetizou isto no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 26 de Josué, diz assim: E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu mais novo lhe porá as portas. Então você veja que isso está no capítulo, esta palavra está no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 26. Agora, no livro de Reis, no capítulo 16, no versículo 34, 1 Reis, está dizendo que nos dias de Acabe, Iel fundou a cidade. Quando ele fundou a cidade, morreu o primogênito, como foi lá a palavra de Josué. E quando ele colocou as portas, morreu o seu filho mais novo. Então, cumpriu-se o que o homem de Deus havia falado. Eu só queria recordar, porque você pode esquecer, não se lembrar, é claro, e eu às vezes comento alguns versículos que eu posso comentar, mas nem todos eu posso fazer isso, senão eu não termino a gravação da Bíblia. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então o profeta Elias profetizou para o rei Acabe que naqueles anos não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra. Veja bem que os profetas, eles falavam da parte de Deus, e aquilo que o profeta profetizava realmente se cumpria. Então, nós precisamos valorizar os profetas de Deus.
porque quando eles falam da parte de Deus, se cumpre. E esta palavra que Elias disse, o profeta Elias, para Acabe, que ele, aqui diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, vamos ver quanto tempo não houve chuva na terra, quando Elias profetizou. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, quando você ouvir a leitura desta palavra no livro de 1 Reis, capítulo 17, aqui não diz o tempo que a terra ficou sem chuva, mas na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz que ficou por 3 anos e 6 meses sem chuva a terra. Vou continuar. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veja bem que Deus mandou que Elias fosse e se escondesse por algum tempo ali junto ao rio. Ele disse: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu fico assim maravilhada com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com o que Deus faz quando nós cremos por fé, porque se você não tiver fé, você não vai acreditar em nada disso que eu estou lendo. Eu não vi, você também não viu. Ora, nós também não vimos Jesus ser crucificado. E nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e foi crucificado. Mas eu não vi, você também não viu. Então nós cremos pela fé. E é pela fé que eu creio nisto aqui, que Deus deu ordem. Este pássaro que comia carne, e ele não comeu a carne que ele levava para Elias. Ele não comia a carne, ele não errava o percurso e nem deixava de ir. Então, são coisas que Deus faz que nós não temos como explicar e nem discutir, e também muito menos não acreditar, porque muito maior do que isso Deus faz. Deus criou os céus, a terra, o mar, a lua, as estrelas, o sol. Volto a dizer, para quem crer pela fé. Então, quem foi que criou? Qual o laboratório que te fez, que te formou no ventre de sua mãe, que te criou ossos, pele, órgãos internos, todo o seu corpo, todo o seu físico, tudo que você tem no seu corpo, na parte interna e externa, Deus criou a cada coisa, com todo o cuidado. Então, qual é o laboratório que pode fazer isso? Qual a ciência? Nenhuma. Então, são mistérios de Deus. Eu vou parar aqui no versículo 7 do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, onde, na verdade, Elias ficou ali à beira daquele rio, sendo alimentado pelos corvos que levavam para ele pão e carne de manhã e à tarde, todos os dias. Elias não passou fome e não passou sede. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus ordena, quando Deus manda, quando Deus determina, Ele se responsabiliza pelo que vai acontecer conosco. Por isso precisamos andar segundo a direção de Deus. Deus te abençoe.